Acho que a falta de Foi certo. Isso não, isso é um dilema. A religião tem um aspecto religioso. Eu acho que a questão da ética é muito... Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. O que dá sentido à nossa vida? A maior parte do nosso tempo parece ter valor pelo amor, pela amizade e pelo trabalho. Quase metade de nossa vida acordada se passa no local de trabalho ou indo e voltando dele. Nossa satisfação com a profissão ou com o emprego é decisiva para dar qualidade à vida que levamos. A questão é, temos liberdade na profissão, no trabalho ou não? Podemos perguntar se ele nos realiza, mas não é só isso. Não é só a gente gostar do que faz. Nós trabalhamos com outras pessoas. Quase todos nós trabalhamos com outros ou para outros. Todo mundo diz que o trabalho de telemarketing é muito cansativo, muito estressante. Vocês sentem isso? Às vezes sim. Às vezes pelo cliente também, né? Porque tem cliente que você entra em contato com o cliente, você está super receptivo e o cliente vem falando um monte de coisa, falando um monte de besteira, então você acaba não querendo, mas acaba absorvendo um pouco dessa ignorância do cliente, né? Sim. Então tem cliente que é super receptivo, mas tem cliente que acaba te xingando, então você fica um pouco estressado. E como vocês fazem quando isso acontece? A gente levanta, dá uma volta e volta para o mesmo lugar. Toma uma água, relaxa. Nós fazemos uma gestão muito compartilhada, então eles têm uma liberdade em estar discutindo sobre os direcionamentos que a empresa toma, sobre os objetivos, com uma certa disciplina, né? Com um certo limite. Qual que é o limite? O limite, nós precisamos ter horários de entrada, horários de saída, horário para que eles possam fazer pausa. Então, dependendo das operações, isso há uma flexibilidade, mas isso se torna exceções, não é uma regra. Também é um ambiente muito bom de se trabalhar. Você tem muito contato pessoal, você faz muita amizade, tem muita liberdade também. É um ambiente muito bacana de se trabalhar. Amadurecendo um pouco, né? Realmente. Você falou que tem muita liberdade. Liberdade assim, por exemplo, o supervisor vem com uma sugestão pra gente. A gente tem a liberdade de falar pra ele o que a gente acha, de opinar essa sugestão. A gente tem essa liberdade. Não é aquele negócio engessado. A gente sabe o que a gente pode fazer e o que pode e não pode fazer também. Você sente que o chefe decide melhor quando ele escuta os subordinados a ele? 100%. Quem traz o real problema, porque mesmo com a minha visão é macro. Eu não estou ali falando diretamente com o meu consumidor final. Quem está são eles. Então eles têm uma riqueza de informação que a princípio pode parecer bobagem, mas quando você ouve em conjunto, aí sim você cria, você sabe o tamanho do problema ou da solução que você pode ter naquele momento. É muito raro alguém trabalhar sozinho. Então, a nossa pergunta é sobre a liberdade no lugar de trabalho. E, sobretudo, sobre a liberdade de falar no ambiente de trabalho. Falar não é falar qualquer coisa. É dizer, expressar algo com conteúdo. Há pessoas que falam por quantas juntas têm. Mas o que importa mesmo não é essa tagarelice. É a fala carregada de significado. A fala travada na garganta. Aquilo que precisa sair, mas não sai. Eu fui trabalhar na casa de uma senhora, bem de idade, mas ela era muito desaforada, se aproveitava muita gente. E ela falou assim pra mim, né? Luzinete, traga um copo d'água para visita. Eu tinha começado a trabalhar há pouco tempo, então eu não entendia. Eu fui criada na roça, então eu não conhecia, não sabia como era lá fora, né? Cidade grande. E eu levei um copo, só o copo. Eu não levei o pires, que ela falou que tinha que levar o pires, né? Para dar água pro visitante. Então eu falei assim, eu cheguei com o copo na mão, né? Assim, tão cheio que tava derramando, né? Eu não tinha costume. Aí ela falou assim, mas você
Não é assim que traz água para visita. Aí eu falei, tudo bem, deixa o visitante ir embora. Fui mais educada do que ela e falei para ela que quem quer respeito primeiro dá. Se eu não sei, a obrigação dela era me ensinar como era que fazia. Não era me tratar daquela forma, afinal de contas eu não sou um lixo, eu preciso ser tratada como gente, né? Então ela não gostou. Eu falei, mas a senhora sabe que está errada. A senhora me chamou a atenção na frente dos outros, é feio. Criado na roça, posso não ter a educação que a senhora tem, mas eu sei quando estou certa e quando estou errada. E eu estou certa, e a senhora está errada. Você sabe que as coisas mudaram muito do tempo passado para cá. Quer dizer, no século XVIII, os marinheiros ingleses eram proibidos de dar qualquer sugestão a um superior. Quem fizesse isso era enforcado, era condenado à pena de morte. E há um episódio célebre, real, de um marinheiro que vê que o navio vai bater nos rochedos, é noite, e ele tem muita dúvida, porque ele sabe a punição. E finalmente ele diz para o capitão, acho que nós vamos bater no rochedo, vamos naufragar. E imediatamente o capitão manda enforcá-lo no mastro mais alto do navio. E minutos depois todos morrem porque o navio se espatifa mesmo nos rochedos. É um desastre. Por quê? Porque a iniciativa não era tolerada, né? Nós sabemos que o trabalhador é hipossuficiente na relação de emprego e ele não tem esse direito de reclamar. Muito se fala que ele pode reclamar, pode protestar com o empregador. Mas não, se ele reclamar, o empregador vai dar a entender que é uma insatisfação e manda ele embora e contrata outro amanhã por até um salário menor até. E isso realmente é um absurdo, né? Mas acontece, é a nossa realidade. Ninguém mais enforca o empregado. Deixou de ser costume bater no empregado, o que às vezes acontecia 50 anos atrás no Brasil. Porém, o medo do patrão ou do chefe continua inibindo muitas iniciativas. Acho que a falta de Será que melhoramos muito na forma de conceber a disciplina? Existe liberdade no trabalho? Ninguém é obrigado a ficar num emprego, mas não quer dizer que ele tenha liberdade dentro do trabalho, que possa falar o que pensa, que possa se realizar. Isso depende muito do patrão, do chefe. Esse patrão não podia eu falar com um amigo que ele me xingava. Que horário de serviço eles falam que não pode conversar. Mas não pode dar um bom dia pro seu amigo? Como chefe, o que você diria que é característico da sua empresa na relação chefe-empregados? Eu acho que na nossa empresa a comunicação ela é extremamente aberta e existe uma democracia muito ampla, né? Então a relação chefe-subordinado ela pressupõe, talvez em outras organizações, um cuidado com o que você fala e com o que você não fala com o seu chefe. E talvez na nossa empresa isso seja invertido. A gente tem um estímulo muito forte para que as pessoas falem com os seus chefes e discutam e questionem e interpelem as posições que são apresentadas. Então é uma democracia realmente bastante aberta. Você pode dar um exemplo? Claro, a gente tem reuniões semanais na empresa onde todos os funcionários estão presentes, inclusive o presidente da companhia e as pessoas que acabaram de ingressar na empresa aqui. E é muito frequente, muito comum que se iniciem discussões onde alguém que acabou de entrar ou que tem pouco tempo de experiência profissional questione a posição ou uma decisão do presidente da companhia em público, na frente de todo mundo, ou do seu chefe, ou dos seus diretores, enfim. E essa é uma empresa onde isso é absolutamente normal, onde a gente espera que você seja capaz de fazer isso. É para isso que a gente contrata pessoas com esse tipo de ímpeto, de postura. A gente espera que as pessoas tenham essa postura. E qual o resultado, assim, desses questionamentos? Quando uma pessoa questiona algo, geralmente o que acontece? É muito frequente que essas pessoas tenham razão, né? A gente tem... mesmo sendo novatos? É engraçado, isso é decorrente da natureza das pessoas. Então, se você contrata pessoas com grande capacidade intelectual, com grande flexibilidade intelectual, normalmente elas são capazes de contribuir em determinados níveis de forma mais precisa, por exemplo, do que
os seus chefes. Tecnicamente, por exemplo, elas podem ser mais avançadas naquele conhecimento do que o seu próprio chefe. E durante o horário de trabalho, se a pessoa quiser parar, fazer alguma outra coisa, que tipo de coisa as pessoas podem fazer durante o horário de trabalho que vocês Na nossa empresa a gente tem todos os tipos de brinquedos e distrações possíveis. Por exemplo? A gente tem dentro do escritório mesa de sinuca, nós temos mesa de pimbolim, nós temos jogos de mesa tipo War, enfim, aqueles jogos que a gente jogou na década de 80, 70. A gente tem jogos eletrônicos, telas de televisão com DVD para que você assista um DVD, assista um show. E por que a gente faz isso? Na verdade, é porque a gente espera que as pessoas façam paradas durante o dia para relaxar, para distrair, para se reunir com outras pessoas e interagir num outro ambiente que não seja de discussão de trabalho e criem uma relação entre elas distinta. Esse tipo de relação que se cria no momento de relaxamento fortalece a relação de trabalho. Então, elas se divertem aqui, mas eu considero que a diversão delas é parte do trabalho. A empresa não pede uma compensação pelas horas que ele fica jogando pimbolim, por exemplo. Não teria sentido, né? Não seria correto você dizer que isso não é trabalho, porque na verdade é trabalho para mim. À medida em que ele descansa, ele relaxa durante o horário de trabalho, ele se torna mais produtivo em sequência. E que para mim já é a compensação que nós precisamos. Já ouvimos falar em patrão democrático, chefe democrático, até em pai democrático. Mas alguém elege o patrão, o chefe da repartição ou os pais? Não. Democracia e liberdade não querem dizer só eleições. Um pai democrático é um pai que ouve os filhos. Ele pode decidir as coisas, mas escuta e deixa falar. O patrão que ouve, na hora de decidir, decide melhor. O empregado que consegue falar pode até terminar frustrado, mas se sente respeitado e melhor. Bom, digamos que eu era desaforada, eu nunca levei desaforo para casa. Hoje em dia eu aturo mais porque a gente vai envelhecendo, vai aprendendo que às vezes a gente é obrigada a ficar quieta, né? Mas quando eu era mais nova eu era meio danadinha. Quando eu não gostava eu falava e não importava que me mandasse embora. Porque eu sempre achei que o que é justo, que a gente não tem que suportar, né? Só porque a gente precisa trabalhar. Eu acho que nós não somos obrigados a aturar certas coisas, ser humilhada, por exemplo. E falei, você me paga o que você me deve, né? E eu continuo trabalhando normal, né? Aí ele falou que não deve nada. Aí xingou até minha mãe que não tinha nada a ver. Eu falei, então eu vou buscar meus direitos. Ele falou que não tinha medo de juiz e advogado. Eu falei, então você vai pagar, então. Infelizmente, a nossa legislação não impede que o empregador, que o patrão, despeça o empregado sem justa causa. Não impede isso. Porque eles entendem, desde que pague os direitos do empregado, ele pode mandar embora a hora que ele quiser. Mas isso está mudando. Há uma lei no Congresso para justamente o patrão, quando quiser mandar embora, ele vai ter que dar alguma justificativa. Depende, né? Às vezes o patrão tem razão e às vezes o empregado tem razão. Então, acho que os dois, se pôr a cabeça no lugar e pensar, eles vão entender que um tem razão, o outro não tem. Alguém tem que estar errado, né? E as empregadas domésticas? Como é a relação delas com seus empregadores? Elas podem expressar seus sentimentos? As empregadas domésticas, no Brasil, têm liberdade no ambiente de trabalho? Um chefe não é um pai. O trabalhador não é filho do patrão. Todos eles são adultos. Todos eles são racionais. Mas a boa educação é fundamental. Ouvir a discordância faz parte dela. Isso envolve respeito. Desde que ela entrou aqui, eu fui falando como eu gostava, porque eu acho que cada casa é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então, independente se ela sabe fazer a cama, ela não sabe fazer a cama aqui do meu jeito, como eu gosto. Patrão é sempre patrão.
sabe, né? Se falar é isso, tem que obedecer, né? É seu emprego, seu trabalho, você depende disso. Acho que sempre é difícil, porque para mim é difícil toda hora falar para uma pessoa que é super boazinha e tudo, mas você tem que falar, né? Ela está sendo paga para isso, ela está sendo instruída para... Então eu falava muito Eu já tive outras experiências com outras empregadas e antes eu não falava quase nada. Porque eu me achava nova, porque eu achava que eu não deveria falar, ou que as pessoas que trabalhavam... Teve uma pessoa que trabalhou na minha casa que era mais velha. E, sabe, um respeito. E você fala, gente, ela vai olhar para mim e vai falar, o que essa menina está falando, entendeu? Por que essa menina está mandando eu fazer? Eu sei fazer uma cama. Só que com o tempo você vai aprendendo e você vai vendo que eu tenho que falar do meu jeito, a minha funcionária, né? E eu tenho que... Tem essa hierarquia, não tem jeito. Vira e mexe, ela dá umas opiniõezinhas, assim. Por que a senhora não faz isso com o Rodrigo? Por que a senhora não... precisa comprar um tênis maior, sabe? Então, ela tem essa liberdade. E eu levo numa boa. Tem horas que você fala... Por que ela está falando para mim que eu tenho que comprar um tênis maior ou alguma coisa dele? Mas é porque ela está vendo também, ela está convivendo diariamente comigo e vendo a necessidade de falar, porque é uma necessidade da criança, da casa, enfim. Ai, liberdade? Eu acho que o trabalho nunca tem liberdade, né? Liberdade é só na nossa casa mesmo. Assim, ter liberdade tem, mas não é igual a nossa casa, né? A gente pode fazer o que quiser. A gente tem que sempre respeitar, né, o trabalho. Eu tive uma babá logo no começo, e aí a casa cheia, uma falando da outra, uma aquela coisa. E elas falando muito problemas dela. Essa babá falava muito da vida dela na minha casa e falava sei lá, da mãe dela, do tio, do irmão, enfim. E é uma vida super sofrida e eu ficava super melindrosa e triste e tal. E aí teve um feriado, alguma coisa, eu fui viajar. Quando eu voltei, que daí eu estava tão de saco cheio de empregada, babá, casa, tudo. Quando eu voltei, eu tomei uma decisão e eu chamei as duas e falei, não quero saber mais da vida de vocês, não quero nada de interferência, vocês têm seus problemas, eu tenho os meus. Porque a menina falava tudo pra ela, né? Eu não sou de falar muito. Aí ela foi reclamar, em vez de falar pra menina só, falou para as duas. Aí eu pedi a conta, né? Que eu não vou levar a culpa dos outros, entendeu? Eu não fiz nada. No dia seguinte eu falei, gente, o que aconteceu? Por que você quer ir embora? Eu falei, dona Karen, a senhora falou que não quer conversar mais com a gente, que não é pra gente falar mais nada na nossa vida. Assim, ela se sentiu acanhada, porque eu sempre fui muito amorosa, muito carinhosa, muito simpática e toda fofa com ela. E de repente eu falei, eu não quero mais saber da vida de ninguém, porque eu tava... Então foi uma coisa assim que a gente, não sei se foi realmente o estresse, o que aconteceu, mas ela se sentiu triste, né, de eu falar, não quero mais saber da vida de vocês, e ela gosta de um contato, de um carinho, acho que elas precisam disso, né. Então ela falou, não, então eu fico, a gente conversou e daí ficou tudo bem. Pra mim, a minha parte, que eu não falo muito, entendeu? Mas da menina eu acho certo, porque no trabalho não é lugar de ficar conversando toda hora, sabe? E ninguém tem que dar esses problemas de casa para patrão, entendeu? Eu não conto minha vida para ninguém. O direito de expressão não é só para as grandes causas políticas e sociais. É para as pequenas relações também. Muitas mágoas vão crescendo e, se não encontram vazão, acabam contaminando tudo. Um romancista americano, Saul Bellow, escreveu num livro que a mágoa mata mais. Mas disse ele, nunca vi passeatas contra a mágoa. A mágoa pode vir de uma falha na comunicação. Quantos não ficam magoados porque não conseguem dizer uma coisa a alguém que manda neles? Eles não deixavam, né? Se a gente fosse falar, eles qualquer coisa mandavam embora, não gostava, gritava com a gente, então era melhor ficar quieto.
um operário de uma construtora tem liberdade para reclamar com o seu patrão, muitas vezes ele nem sabe quem é seu patrão. Ele só está ali, só sabe que veio encarregado, pagar o salário para ele no final do mês e ele nem conhece o patrão. Agora, se vai falar em liberdade para ele, infelizmente no nosso país isso é uma utopia, né? A mágoa pelo que não foi dito pode acontecer também no amor e na amizade. Mas amor e amizade são relações mais iguais. Já o emprego é uma relação desigual. Ainda hoje, o empregado que fala mal do patrão pode ser demitido por justa causa, mesmo que fale fora das horas de trabalho. Já o patrão que fala mal do empregado não é penalizado. Então, como dizer que existe liberdade quando não há igualdade? Michal Gartenkraut, você foi conselheiro de presidente da República, chefiou o Ministério do Planejamento em certa ocasião e foi reitor de uma das mais importantes instituições universitárias brasileiras. Por que você foi demitido da reitoria? Bem, não há uma razão oficial, mas há uma coincidência. A minha saída foi oficializada cerca de um mês depois de uma cerimônia muito importante em que nós entregamos os diplomas de engenheiro para 6 alunos que foram punidos sucessivamente em 65 e 2 deles em 75. Quer dizer, vocês diplomaram os que tinham sido caçados ou expulsos sob a ditadura militar, mas os seus superiores em momento algum o chamaram ou disseram que isso não devia ter sido feito, ou houve espaço para você discutir isso com eles? Na realidade, foi um processo conduzido com muito cuidado e ele foi aprovado pelos superiores. A reintegração. A reintegração. Então não havia ali nenhum ato de rebeldia ou de indisciplina que não caberia, nem combinaria bem com a importância daquela cerimônia. Eu acho que o seu caso é o caso mais forte que eu conheço, o caso mais alto talvez, de um funcionário, de um empregado que é demitido pelo seu superior sem diálogo, sem discussão, num ato arbitrário. Bem, eu também não conheço nenhum outro caso semelhante no universo das universidades, dos reitores. Mas eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho do que nós fizemos. Eu tenho em casa poucos troféus. Aliás, nenhum troféu. Na verdade, a única placa que eu guardo é justamente a placa dos professores e funcionários e alunos do ITA, que em reconhecimento a tudo que foi feito. Nós somos livres para dizer o que pensa. E quem quiser ouvir, que ouça. Se não quiser, paciência, né? Mas a gente tem direito, sim. Eu realmente espero que seja revista a maneira de tratar um funcionário, de não tratá-lo apenas como uma mercadoria, como uma mão de obra, mas sim como uma pessoa, como um agente da sociedade. Uma pessoa que dando o seu trabalho, dando o melhor de si, pode contribuir para o crescimento do país, né? Falamos em tratar bem o empregado. São traços da boa educação? São bons modos? São, mas são algo mais fundo. Não são mera etiqueta. Tem um significado, que é reconhecer que o outro é nosso igual. Podemos estar diferentes na hierarquia da empresa ou do serviço, mas somos iguais em direitos, uns aos outros. Quem sabe reconhecer isso está no mundo da liberdade, porque reconhece a liberdade do outro. O trabalho é uma atividade que nos realiza, ou vamos lá só ganhar o dinheiro para ter prazer em outras coisas? Não será um desperdício de tempo e vida não se realizar no trabalho? Uma liberdade vital para nós é ter um trabalho que nos realize, num ambiente que nos respeite, que leve em conta os valores diferentes das pessoas. Até a próxima!